Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Úrsula Vidal, que está começando agora pelas ondas da sua Rádio Clube. Bom final de semana, tranquilidade, na macia. A gente já começa o programa fazendo aquela recomendação, né? Porque como diz a minha mãe, que provavelmente ouviu da sua avó, canja de galinha e prudência não fazem mal a ninguém, né? Então vamos ter juízo, você que está aí nesse sabadão pegando a estrada, né, dá uma olhada se está todo mundo de cinto de segurança aí atrás, ver se o pneu está careca, se tiver, fica ligado, não é legal, tem chovido de tarde. Se for beber, não dirija. Ai, bebi! Então para o carro, toma um café, toma uma Coca-Cola, uma Pepsi-Cola, um negócio cola desse, dorme um pouco, fecha o carro, deixa meio aberto, estaciona num lugar seguro, descansa e depois pega a estrada. Tá valendo? Então tá valendo, né? Gente, é o seguinte, a gente começa esse programa de hoje com a pergunta que não quer calar. E perdi minha data de vacinação. E agora? Só quem pode responder isso pra gente é o nosso super querido diretor de Vigilância Sanitária da SESMA, Vigilância à Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde, nem A, né? É em Saúde, né, doutor? Da SESMA, Secretaria Municipal de Saúde, doutor Cláudio Salgado, que quebrou o nosso galho para vir aqui conosco no Conexão Úrsula Vidal, que está todo mundo nesse corre, mas sabe que é importante a gente dar essa informação para a população. Doutor Cláudio, infelizmente, muita gente resolveu pegar o rumo da estrada, do garapé, da praia, e falou assim, eu vacino depois. Para você que deu essa toca, tem uma segunda chance, né, doutor? Como é que tá organizado aí, como é que tá organizado esse calendário? Então, Úrsula, primeiro um prazer estar aqui com você, mais uma vez, né? Na realidade, nós temos um passivo, que a gente está chamando assim, de pessoas entre 18 e 59 anos que não vacinaram, bastante grande. Nas nossas contas são quase 250 mil pessoas, é muita gente. Só em Belém, né? Porque nós estamos só falando em Belém, de Belém, estamos né? falando só de Belém, né? E aí tem essa coisa das doses residuais, né? As doses que ficam aí no final do dia, que nós temos usado desde o início da campanha em várias finalidades. Nós, por exemplo, vacinamos muita gente no hangar, profissionais de saúde do hangar, com doses residuais. As doses voltavam para a gente lá na SESMA e ia uma equipe nossa lá para o hangar para vacinar os profissionais de saúde. Excelente. Então nós passamos por várias fases. Nesse momento aceleraram, agora, inclusive, a própria grade etária, né? Sim, faixa também etária. foi possível fazer isso, né? E nós melhoramos as nossas condições ao longo do tempo, por conta de treinamento, e o grupo que coordena isso é mais ou menos o mesmo durante todo esse tempo, então melhorou, né, as nossas condições de aspiração da vacina e tal. Então na realidade, nós temos poucas doses, que são doses que acabam ficando no frasco e que você tem que usar, porque ela tem um tempo para ser usada depois que é aberta. Normalmente 6 horas, 8 horas, dependendo da vacina, né? Então, hoje, por exemplo, nós tivemos vacina da AstraZeneca. Na AstraZeneca, inclusive, eles já permitem que você fique até 48 horas, depois que você mexeu num frasco de vacina, você fica até 48 horas com ela, podendo ser utilizada. Então, eventualmente... O frasco de vacina, quantas doses? Depende. Da AstraZeneca tem de 5, tem de 10. Ah, certo. A Pfizer tem de 6, né? São 6 doses que cabem num frasco da Pfizer. Então, vamos dizer que nós estamos no final de uma campanha, 5h15 da tarde, você tem 2 pessoas lá para vacinar, tem que abrir um frasco. Então, você abre o frasco, vacina as 2 pessoas, e você vai ter 4 doses que vão sobrar ali. Essas 4 doses, elas vão voltar para a SESMA, nessa base, e essas são as doses que a gente chama de doses remanescentes, né, que são as doses que a gente está usando para fazer, o que algumas pessoas costumaram chamar de xepa, né? Mas a gente usa quando a xepa em várias finalidades. Pois é. É para salvar a vida, A gente né? usa com várias finalidades. E aí,
nesse momento agora, que as pessoas, realmente, muita gente perdeu, né, essa primeira dose, inclusive. Que antes de levar, de receber a vacina, vai levar um puxão de orelha, algumas pessoas, evidentemente, porque não puderam, tiveram algum tipo com certeza. Né, de alguma urgência, por exemplo. Mas muita gente, a gente sabe, muita gente foi porque, né, enfim, resolveu priorizar o julho. Tem alguns fenômenos acontecendo. Por exemplo, um deles é que as empresas estão cobrando das pessoas que já puderam se vacinar que elas apresentem os seus cartões de vacinação. Nada mais justo. Exatamente. Né? Nada mais justo. Eu também acho que tem que cobrar. E aí tem gente que não foi no dia, né? E aí não tem o cartão de vacinação para apresentar. Então, está correndo o risco, inclusive, da empresa demitir a pessoa porque ela não foi vacinar. Até porque é o seguinte, tem várias, digamos assim, várias características dos não vacinados. Vamos chamar de característica para fazer um eufemismo e quebrar o galho. Sim. Nós temos os esquecidos, nós temos os que passaram por alguma situação, por algum sinistro, e nós temos os negacionistas. Né? Que não querem vacinar porque não quer, porque não quer, porque não adianta, porque não vai. Né? E nós estamos vendo, né, doutor, isso que eu acho muito importante a gente reforçar essa informação, que assim, onde está acontecendo o efeito rebote mais preocupante? Exatamente nas populações, né, que não vacinaram, nesses grupos que a gente chama de pessoas que não vacinaram. Inclusive, nós estamos acompanhando a situação em vários lugares no mundo, né? Então, nós temos uma situação preocupante, por exemplo, no Mississippi, nos Estados Unidos, onde eles têm uma população vacinada que, num contexto, é muito parecida com a nossa. Eles têm lá um percentual menor que o nosso, vacinado com a primeira dose. Sim. Eles têm aproximadamente 60% da população, nós temos um pouquinho mais do que isso, mas eles têm mais de 40% da população já vacinada com as 2 doses. Nós só temos 20%. Nós vamos aumentar muito até outubro, a gente espera que já estejamos com mais de 60% da população vacinada com as 2 doses. Sim, Belém já aplicou 1 milhão, né? Já aplicou, estamos chegando em 1.200.000. Olha! 1.200.000 doses aplicadas, são mais de 800.000 pessoas com a primeira dose. Sim, excelente. Já passamos de 300.000 com as 2 doses. Então, assim, deu para avançar bastante. E esses 2 meses que vem aí, setembro e outubro, eles são, assim, cruciais para nós. Por isso que, assim, é muito importante que nesse momento agora, setembro, outubro, a gente se cuide muito, né? Pedir para as pessoas para que usem máscara, para que mantenham o distanciamento social. A gente sabe que as pessoas estão cansadas, muito tempo, mas se nós não fizermos isso, a gente pode ter coisa pior aí para frente. Por que o senhor diz que setembro e outubro são meses cruciais? Porque nós vamos chegar de 20% da população vacinada com 2 doses para quase 70% da população vacinada com 2 doses. Vamos chegar próximo do que classicamente na imunologia, na vacinação, significa que você começa a pensar em controlar aquilo ali dentro de uma população que são os 70% da população já vacinada. Certo. Aí, claro que nós temos outros desafios. Nós temos as crianças e os jovens, aí 12 a 17 anos, que nós teremos que vacinar, né? Não estou contando com eles nesse momento agora, estou contando de vacinar esses 250.000 que ainda não vacinaram, estou contando de vacinar a segunda dose em 500.000 pessoas que estão faltando vacinar, estou contando com esse pessoal. Para isso, a gente pode chegar em mais de 60%. Doutor, parece que finalmente regularizou o envio de doses também, porque a gente passava, assim, alguns períodos com um hiato. Não tem, parou, cadê a vacina? Parou, por quê? Porque não tem dose. Agora, me parece que o governo federal finalmente organizou a logística, com a saída do especialista em logística. Pazuello está resolvendo outros pepinos na própria vida pessoal dele, porque agora, né, enfim, a gente está tendo uma regularização. E por isso, tem um vídeo, que é um vídeo até engraçado, de uma senhora que deve ter mais ou menos entre 80 e 90 anos, que ela fala assim, Ana, vai vacinar, Ana. Não, ela fala assim, vai tomar essa injeção, Ana, deixa de maluquice, porque a neta tira graça com ela, dizendo que vai tomar ivermectina, que não sei o quê. Ela disse, para com isso, agora tu não tá vendo que a vacinação eles estudaram, Ana, agora não tá mais aquela carnificina. E a gente morre de rir, porque ela fala palavrão, é muito engraçado esse vídeo. Mas o que a gente vê é exatamente isso, que a vacinação
inclusive dessa faixa etária, que era mais vulnerável, está mostrando que o índice de mortalidade diminuiu drasticamente. Ou seja, você ainda tem casos de Covid, né? Nós ainda estamos com o nosso hospital de campanha aberto, né? no hangar, mas você já não tem mais aquele número assustador de mortes diárias, né? Agora, o que o pessoal da repescagem vai precisar fazer? Olhar os calendários que estão sendo divulgados pela SESMA dentro das redes sociais, doutor? Isso. Nós temos os cálculos todos populacionais, né, para a gente abrir os nossos pontos. E nós, infelizmente, nós tivemos essa semana uma chamada para o pessoal aí até 25 de agosto, todos aqueles que tivessem até 25 de agosto com a dose de AstraZeneca marcada, a segunda dose, até o dia 25 de agosto, ou que tivesse atrasado, poderiam ter ido se vacinar. Então, nós estávamos esperando mais de 20 mil pessoas, nós vacinamos apenas 11 mil. Então, nós temos aí 10 mil pessoas que não compareceram. Então, a gente tem que pedir para a população para ficar de olho realmente no que a gente está divulgando. Temos adiantado, né, nós temos antecipado várias vezes as doses para que as pessoas possam se vacinar logo, mais rápido. Nós vamos chamar outras vezes, é verdade, vamos chamar, estamos pensando em fazer agora essa segunda dose, mantendo isso de, olha, até o limite tal, qualquer pessoa pode ir, até o dia marcado no seu cartão você pode ir. Então nós estamos pensando em fazer dessa maneira agora, a partir daí para frente, para que a pessoa tenha várias chances de ir se vacinar. Até porque a meta é o seguinte, é imunizar finalmente. A segunda dose para não ficar nesse negócio de tomei a primeira, esqueci, passou e já foi. Né? Porque só vai garantir quando a gente realmente tiver tomado a segunda dose. Aí nós temos alguns dados que são interessantes, né? Por exemplo, dos hospitais, nós temos conversado muito com as pessoas dos hospitais, aí já pedimos esses dados, estamos analisando agora, mas o que eles falaram para a gente, os hospitais, por exemplo, foram os primeiros que nós começamos a vacinar, né? Eles falaram, olha, antes da vacinação nós tínhamos muita internação do nosso staff, de gente que trabalhava no hospital, gente que ficava fora sem trabalhar porque estava doente de Covid e tivemos mortes. Depois da vacinação, praticamente zerou. Olha só. Então, isso é realmente uma coisa que chama muita atenção. Uma boa amostragem. É uma boa amostragem dentro dos hospitais, né, que significa que protegeu, porque as pessoas estão ainda doentes chegando nos hospitais. Ou seja, esses profissionais estão o tempo inteiro em contato com o vírus. E aí você vê como Sim. a vacina funciona bloqueando realmente a propagação do vírus numa determinada comunidade, que seria um hospital, por exemplo. Se você considerar um hospital como uma comunidade, Sim. nós temos os hospitais todos de Belém com mais de 90% do seu corpo vacinado. Sim. Então, dá para bloquear dentro de uma determinada comunidade. Isso está bem claro para a gente. Doutor Cláudio, uma preocupação em relação a gente até numa outra entrevista que nós fizemos, eu brinquei com o senhor dizendo assim, você vacinou com qual vacina? Com a que tinha, porque estava o pessoal querendo escolher vacina. Mas há alguma preocupação e alguma informação circulando de que alguns países, por exemplo, vão fazer, mesmo quem já tenha tomado 2 doses da Coronavac, vão fazer um reforço. Existe essa expectativa, essa articulação para reforço em relação a algumas vacinas, por conta da chegada da Delta, da variante Delta? Eu tenho falado que fiquei surpreso com a posição do Ministério da Saúde de falar neste momento agora em terceira dose. Eu acho que nós vamos fazer esse reforço e imagino que durante um período isso será anual, como é da gripe, né? Sim, sim. Então, por exemplo, você vê que o idoso que tomou as doses dele lá em janeiro, ele já está chegando no próximo ano que ele vai ter que tomar novamente. Então, essa seria, em tese, a terceira dose, né? Sim, o idoso de 80 anos. Pois é, mas fica difícil da gente entender uma população que 250 mil pessoas ainda não tomaram nenhuma dose, né? Você está pensando em fazer uma terceira dose. Eu entendo o lado da terceira dose, de você proteger as pessoas, os profissionais de saúde, mas, por outro lado, quem não tomou nenhuma fica muito completamente vulnerável. Aberto. E aí, como sociedade, eu imagino que, nesse momento agora, nós temos que priorizar aquelas pessoas que não tomaram nenhuma dose. Temos que chamar essas pessoas para serem vacinadas. Nós teremos aí um percentual de pessoas que são negacionistas, claro, nós sabemos disso, não vão tomar, vão expor a sociedade inteira a nós termos surtos maiores ou menores, mas nós temos dentro desses
desse universo de mais de 200 mil pessoas que vão vacinar. Se você continua chamando, elas vão vacinar. Nós temos isso também nos nossos cálculos populacionais. Não vão ser as 250 mil pessoas, mas nós imaginamos que nós temos aí umas 150, 170 mil pessoas que vão vacinar se a gente continuar chamando. Então isso é importante. Eu acho que nós temos que priorizar isso e depois partir para uma terceira dose numa situação que nós não temos vacina. Né? Porque se nós tivéssemos vacina... Se tivesse sobrando, não né? tem nenhum problema. Claro que tem que fazer. Eu acho que tem que fazer. Já tem alguns lugares mostrando que é necessário fazer. Mas nós temos que pensar do ponto de vista da comunidade como um todo, de Belém como um todo, né? Nós temos que pensar nesse momento agora, e até aumentaria isso para a região metropolitana, quer dizer, que as pessoas que não foram vacinadas precisam ser vacinadas. Claro, como uma estratégia. Doutor, para a gente encerrar, a gente já tem aí uma experiência de vacinação a partir de 12 anos de idade em alguns estados, né? Qual é a perspectiva da gente vacinar essa meninada a partir dos 12? Então, esse é outro grupo que a gente estava com uma expectativa muito grande, já tem uma lei aprovada dizendo que se for vacinar nesse grupo de entre 12 e 17 anos, que vacine primeiro as crianças com comorbidade, sim, crianças claro. e adolescentes com comorbidade, risco, né? Os PCDs, né? As pessoas com deficiência, para depois vacinar os outros. Só que o Ministério da Saúde precisa colocar isso no plano nacional. Ele colocando isso no plano nacional, ele autoriza os estados e municípios a fazerem isso. Nesse momento agora, nós temos uma posição muito clara do Ministério da Saúde, que foi colocada para nós, de que a prioridade neste momento é das pessoas entre 18 e 59 anos que ainda não foram vacinadas. Claro. Eles já posicionaram isso para nós, para depois chegar entre 12 e 17 anos. Nós entendemos que realmente também precisa vacinar essa população de 12 a 17 anos. Mas ela é menos vulnerável. Nós temos doença e temos morte nessa população, né? Em um percentual muito menor do que numa população de 40 anos, de 50 anos, que o percentual de morte é muito maior. A diferença chega a ser 10 vezes mais. Sim. Então, claro, se você tem pessoas que são muito mais suscetíveis, é claro que você vai vacinar essas pessoas. Do outro lado, nós temos pais e mães preocupados e fazendo pressão para que essas crianças e adolescentes sejam vacinados. Então, é uma situação difícil que eu acho que a gente tem que manejar, criada por uma falta de vacinas que nós poderíamos já estar muito mais avançados, né? Já poderíamos ter vacinado muito mais gente se nós tivéssemos andado dentro de um passo que nós poderíamos ter andado se as coisas fossem diferentes. Vou falar o português claro, tá? Se não tivéssemos um presidente negacionista, um ministro da Saúde incompetente e uma corrupção instalada dentro do Ministério da Saúde que está sendo investigada agora na CPI. Correto. Mas a gente espera que agora as coisas tomem um rumo que seja um rumo de maior controle social, com essa observância do nosso Congresso Nacional, e que a gente finalize esse ano de 2021 com a população brasileira imunizada. Doutor Cláudio, muito grata pela sua participação aqui no Conexão Úrsula Vidal, sempre informação de qualidade e chamamento para a responsabilidade que é coletiva de todos e todos nós, porque a gente só vai combater a pandemia pensando evidentemente na manutenção da nossa saúde, do nosso corpo, que é um potencial transmissor, mas sempre pensando no coletivo. Nós não estamos sozinhos. Finalmente parece que acordamos para entender que não estamos sozinhos no mundo. E essa pandemia ainda não acordou uma galera que está dormindo, mas a gente espera que acorde e que seja pelo amor e não pela dor. Gratidão. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando com você, né? E assim, é importantíssimo que a gente chame a população. A gente vê as pessoas com os seus cartões de vacinação, batendo foto e tal, mas o que eu vejo ali por trás, quando uma pessoa vem e bate uma foto, é uma família inteira, uma comunidade inteira, que ali você bloqueia a passagem do vírus. Isso é muito importante, e a gente tem visto isso, né? Porque nós temos crianças adoecendo, e você vê que a criança vai para o meio da família, e a família não adoece, a família está vacinada e não adoece. Então, a gente está vendo que está conseguindo realmente bloquear esse vírus. E aí a gente vê que a vacinação é realmente um ato coletivo, um ato de sociedade, e que a gente precisa vacinar todo mundo. Mesmo os negacionistas precisam ser vacinados, porque eles estão colocando em risco, inclusive, esse ato coletivo, que é o ato da vacinação, que protege a todos nós. Então é importante que a gente chame todos para vacinar
e que a gente consiga fazer isso o mais rápido possível. Tá certo, doutor. Abraço muito grande. Gente, vamos de Brega Saudade, que a gente é fã de Brega Saudade nesse programa. Um Brega Saudade para você que tá ligado.